Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um react de álbum novo do Harry Styles. Qual é o nome do álbum mesmo? Kiss All the Time, Disco Occasionally. Novo álbum do Harry Styles, quarto álbum de estúdio, se não tô enganada. Vamos reagir ao álbum. Com a voz baixa nesse vídeo é porque eu estou me recuperando de dias que eu fiquei bem mal, não vou entrar em detalhes, mas eu fiquei bem mal e tô me recuperando ainda, mas eu queria gravar muito react desse álbum. Então, tô aqui mesmo meio doentinha, tô aqui gravando react pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o like, compartilha o vídeo pra todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E ocasionalmente vídeos extras no canal. Temos shorts, temos TikTok, temos Instagram. É isso, não vou me enrolar muito pra não ficar muito grande esse vídeo. E vamos para o vídeo. Bom, a primeira música do álbum, a música que abre o álbum é Aperture, que foi o primeiro single. Eu fiz até react no canal. Eu continuo com as mesmas opiniões que eu tive no react. Eu acho essa música muito boa, muito interessante, uma vibe diferente pro Harry, uma vibe diferente no geral. Ele se inspira no disco, mas não é um disco puro, é um disco meio introspectivo. Eu acho a música muito boa, muito bem produzida, muito bem cantada. Acho o clipe também muito divertido, mas eu não tô viciada na música. Eu aprecio muito a qualidade dela, mas não sei, tem alguma coisa que não estou viciada nessa música. Não é uma música que toda hora estou botando pra ouvir no meu, sabe, na minha playlist do Amazon. É uma música que quando toca eu aprecio muito a qualidade dela, mas eu não estou muito no repeat, essas coisas. Mas eu me pego cantando o refrão dessa música várias vezes ao longo do dia. We belong together. Eu acho essa música muito boa, só tá faltando o fator replay pra essa música, o fator viciar e ouvir bastante, que é o que tá faltando. Vamos pras inéditas, que eu tô ansiosa pras inéditas e muito ansiosa agora pra American Girls, que teve clipe hoje, um clipe bem interessante. Eu não vi o clipe, tá? Porque eu queria guardar tudo pra ouvir o álbum. Mas vamos ouvir American Girls. Eu só vou ouvir o áudio, tá? Não vou ver o clipe. Talvez eu faça um react separado só pro clipe nos shorts. Fiquem no aguardo. Talvez. Mas vamos ouvir, tô bem ansiosa. É diferente do. Ah, tá, vai dar uma aumentada. Known you for ages, it's all that I've heard. My friends are in love with American girls. I've seen it in stages all over the world. My friends are in love with American girls. I've known you for ages, it's all that I've heard. My friends are in love with American girls. With those American girls. Ok. American Girls. Gostei bastante da música, segue bem a vibe de Aperture. Essa coisa de ser uma coisa mais dançante, mais introspectiva ao mesmo tempo. É algo. Acho que é bem essa vibe que eu sinto, algo dançante, mas não um dançante alegre, meio melancólico, sabe? É o que eu sinto ouvindo essas duas músicas até o momento, né? E não sei, eu sinto que vai ser assim o álbum todo, mas que os versos estão com essa camada de vocoder na voz dele, que eu particularmente não gosto muito, eu gosto mais quando a voz tá pra frente na música, mas eu acho que é uma escolha dele pra esse álbum todo, e ele faz bastante isso na carreira dele no geral, né? Daí vem um refrão que pra mim é a parte mais impactante da música, o refrão, que daí a voz dele tá mais limpa e tudo. Realmente uma boa música, um bom single também. Acho bem a cara bem cara de single, assim, pra proposta do álbum.
Até o que a gente tá vendo no momento, segue bem a vibe de Aperture e é uma boa escolha de single. Gostei da música, gostei bastante. Não vou me aprofundar em letra nem nada, porque Harry e letras é tudo muito enigmático, então não vou me aprofundar nisso, mas gostei bastante da música, principalmente o refrão, achei o refrão muito bom. Agora vamos para a próxima, que é Ready, Steady, Go. Gostei desse título. Não sei, me passa uma vibe de divertido, mas eu acho que esse álbum não vai ser muito divertido, não. Eu tô me preparando. 2 times is one too many. 1, 2, 3 times you're on me, and suddenly ready, steady, go. You touch me goodnight. You call it love. You call it only your mind. You got it now. You call it ready, steady, go. Olha, bem interessante essa música. Várias nuances na produção da música. Ela é basicamente um baixo, a maior parte da música, mas aí vem um momento que tem um violãozinho e outros momentos que vem uma batida mais eletrônica. Tipo, nossa, a música mais interessante até agora do álbum, em questão de produção, é a mais interessante até agora do álbum. E quando eu vi esse título, eu fiquei, nossa, uma vibe, esse título me passa uma vibe de música divertida. E ela tem uma vibe divertida pra cima, alegre. Não sei se é isso que a letra traz, mas me passou essa vibe divertida, despretensiosa. É isso que eu senti com essa letra, com a vibe toda da música e tudo mais. Gostei bastante da música, uma ótima surpresa. E agora vamos para a quarta música, que é Are You Listening Yet? Estou, ainda estou ouvindo a música, ainda estou ouvindo esse álbum. Os começos das músicas estão muito. God knows your life is on the brink, and your therapist well fed. The fix of all fixes, an intimate sex. You like the way she talks, never what she says. You've had your tummy tickled. Are you listening yet? All having choices. Are you listening yet? Between your head and heart and something else instead. Oh, can you hear the voice, the one inside your head? Oh, are you listening yet? Oh, are you listening yet? Olha. Are You Listening Yet? Gostei bastante da música, não sei, essa batidinha no refrão da música me passou uma vibe meio carnaval, meio marcha de carnaval. Me passou essa vibe, mas eu gostei muito dos versos. Eu gostei mais dos versos do que do refrão, o que normalmente é ao contrário com o Harry, né? Normalmente eu gosto muito dos refrões dele e os versos não me agradam tanto. E esse daqui, ao contrário, eu amei os versos, ele trazendo vocais super diferentes. Eu nunca ouvi ele trazendo esses vocais nos álbuns dele, de cabeça agora não me lembro. Achei muito diferente, principalmente depois da sequência de músicas que a gente veio, que ele tava com vocais oks, tipo, nada fora do normal pro Harry. Aqui ele veio com vocais com super atitude, uma vibe meio sexy também. Muito legal os versos, os vocais dele nos versos. O refrão eu gostei bastante também, bem divertido, bem pra cima. Mas o que realmente me prendeu na música foi a produção e os vocais dele nos versos. Foram o que me prenderam nessa música. Achei muito divertida, muito legal. E agora vamos para a próxima música, que é Taste Back. Taste Back.
Hum. Taste Back. Não sei. De primeira ouvida foi a menos impactante até agora. Achei ela bem ok. Tipo, nada, não acho que tem nenhum detalhe memorável nela. Eu acho que é a música com a produção mais básica até agora do álbum. Não é uma música ruim, longe disso, só achei a mais fraca até agora das inéditas. Então, e até das que já tinham, né? Até de Aperture, realmente a mais fraquinha pra mim. E é isso. Achei a música bem ok, meio esquecível também. A letra também achei bem simples também. Não sei, não me agradou muito. Mas vamos lá. Agora vamos para The Waiting Game, tá? Se tiver um alarme de fundo, lamento. The Waiting Game. You can romanticize your shortcomings, ignore your agency to stop. I'm on to put your arms around, playing the waiting game. But it all adds up to nothing. You try, and you always justify playing the waiting game. When it all adds up to nothing. Playing the waiting game. All adds up to nothing. Tá bom. The Waiting Game é a mesma coisa da outra música, que eu já esqueci até o nome da outra música. Taste Back. Achei bem fraca. A produção, a letra, as melodias, o vocal. Tipo, pra mim, bem esquecível. Não sei, não bateu de primeira. Achei bem fraca, bem esquecível. E é isso, não vou me estender muito. Não bateu muito essa música em mim. Agora vamos para Season 2 Loss. Achei interessante esse título. Não faço ideia do que pode vir desse título. Aren't you for sale if your cash it ain't cold? You gotta sit yourself down sometimes. You gotta sit yourself down sometimes. Holding out, hoping you will love me now. Holding out, hoping you will love me now. You love me now, do you? Do I let you down sometimes? Holding out, hoping you will love me now. Que final lindo. Gostei mais do final da música do que da música em si. Eu achei a música bem interessante. A gente volta para uma produção mais experimental. A produção da música eu achei maravilhosa, me prendeu do começo ao fim. Eu não gostei muito da produção nos vocais dele. Eu acho que se fossem vocais mais limpos à frente da música, eu teria me apaixonado por essa música, porque realmente eu amei toda a vibe dela. Eu gostei muito da produção dela e tudo, mas realmente essa questão dos vocais me tirava da música. Acho que é uma melodia maravilhosa e tudo, mas se tivesse vocais mais sem essa produção por cima, sem essa camada de vocoder por cima, me agradaria bem mais. Mas é uma música bem legal, bem interessante, se encaixa bem na vibe do álbum, essa vibe de ser algo mais experimental e tudo. Gostei bastante da música, tá? Tem minhas críticas, mas eu gostei bastante. Agora vamos para Come Up Roses. Eu tô muito ansiosa para duas músicas desse álbum, então se eu tiver um pouco não falando tanto sobre as músicas é porque eu tô querendo chegar muito em certas músicas. Mas vamos lá, agora vamos para Coming Up Roses.
Todas as músicas estão com intros, né, bem características. Turn back the clocks, it's that time of year. If we stay the course, we could get it right. É assim que eu But gosto I'm not da voz devoid dele. of an appetite. If we're both right, does that mean we're not aligned? Hangover chasing, and I'll talk your ear off about why it's safe as I fumble my words and fall flat on my face through the truth. Just say the word and we'll take up the test, where we flirt with the bad ones and skip all the rest. But we see out the night with your head on my chest, me and you. How you drive. A voz dele. Olha. Coming Up Roses, a minha favorita até agora do álbum. Eu gostei bastante da música. Ela é uma música simples, até destoa um pouco da vibe do álbum, mas eu achei ela tão linda. Os vocais do Harry estão como eu gosto, limpos pra frente da música, e os vocais, né, uns melismas que ele faz maravilhosos. Nossa, essa música é linda, linda. Quando eu olhei esse refrão, Coming Up Roses, eu pensei, tem vibe de música romântica, né, tem título de música romântica. E a letra é bem isso, bem romântica, é só você e eu. Olha, linda, eu amei, um grande destaque pra mim do álbum. Linda, é simples, mas eficaz, sabe? Às vezes a gente só precisa disso, de uma música simples, mas eficaz. E eu achei ela linda, linda, linda. E é isso, eu amei a música, amei a vibe. O instrumental dessa música, amei, um grande destaque. Um grande destaque que eu não esperava que fosse um grande destaque. E bem surpresa, amei a música. Ela tem 4 minutos, mas eu não senti esses 4 minutos passar. Não senti. Música maravilhosa. E agora vamos para a próxima, que é Pop, tá? Que é a que eu tava mais ansiosa pra ouvir desse álbum. Quando eu vejo esse título, só me vem na cabeça NSYNC com Pop. Eu sei que não vai vir nada disso, mas esse título pra mim vem na cabeça só isso. NSYNC Pop. Escutem essa música maravilhosa. Não sei. Vamos lá, tô com bastante expectativa pra essa música. Daytime, mainline, on my knees, squeaky clean, fantasy. Right on my head, this could go anywhere. Do it again, it's meant to be. I don't know how to let this could go anywhere. I'm pulling the thread, it's making me want it to be here. But I don't want to do it again. I don't want to do it again, it's making me Meio Daft Punk. Pop. Gostei bastante de Pop. Não sei se é porque eu fiquei na cabeça com essa coisa da música do NSYNC, mas não sei, essa música me passou uma vibe de pop do NSYNC. É como se o Harry pegasse a música do NSYNC e fizesse do jeitinho dele, a versão dele de pop do NSYNC. Me passou muito essa vibe, me deu uma vibe nostálgica dos anos 90, não sei porquê. Não sei, não sei. Eu achei a música muito gostosinha, muito boa. Gostei da letra, divertida a letra, né? Não vamos entrar em detalhes, mas achei muito divertida a letra. E não sei, eu só não gostei dos vocais dele. Eu acho que os vocais dele estavam muito modulados. Eu não gosto particularmente. Mas tirando isso, eu achei a música muito divertida, bem pop. Então, tudo a ver. A música se chama Pop, porque eu achei ela bem pop. Eu acho que é a música mais pop do álbum. E eu gostei bastante. Gostei bastante. O legal é que eu tinha visto
críticas de fãs, não é crítica, né, mas, alguns fãs tiveram a oportunidade de ouvir esse álbum antes dele ser lançado. E daí eu vi a crítica de algum dos fãs, e muitos estavam dizendo que Pop era a música mais pop do álbum e tudo mais, a mais diferente, e realmente eu concordo. Não é no nível que eu estava pensando de NSYNC, mas eu entendi o que as pessoas quiseram dizer com é a música mais pop do álbum, porque realmente pop puro. Mas gostei bastante da música. É pop puro do jeitinho do Harry. Gostei, tá? Só queria que os vocais dele no refrão tivessem mais pra frente da música. Mas tirando isso, amei a música, um grande destaque. Agora vamos para a 10ª música, estamos quase no final do álbum, que é Dance No More. Não vai mais ter dança, agora é só sofrimento. I don't think we should be here. I see no water reference, but the music keeps hitting me like a 10 out of 10. So I don't think. No, I don't think. Gente, Move it side to side with your hands up high. Keep your customer satisfied and live your life. DJs don't dance no more, they said. We wanna dance with all our friends. It's feeling like the music has been heaven sent, and there's no difference in between the tears and the sweat. DJs don't dance no more, they said. DJs don't dance no more, they said. respect your mother. É verdade, respeite suas mães. Eu amei a música, amei, grande destaque desse álbum, maravilhosa. É a primeira música do álbum que realmente é disco puro, gente. Meu Deus, muito boa. E não sei, tem um fundinho, um sintetizador de fundo que me lembra a vibe que o The Weeknd trouxe no After Hours, mas o resto da música me lembrou muito Levitating, da Dua Lipa, por exemplo. É, que ao mesmo tempo lembram coisas antigas, clássicas, então eu amei a música, eu amei a voz do Harry maravilhosa, as melodias, os efeitos na música, tudo, gente, tudo pra mim um grande destaque desse álbum, maravilhosa, maravilhosa, perfeita. A música que me deixou mais animada, gente, tava com sono, porque eu tô gravando esse vídeo 11 da noite, então eu tô meio cansadinha. Essa música fez eu acordar, agora eu tô com muita energia. Eu amei essa música, amei, amei, amei. É simples, mas eficaz. De novo, né? É simples, mas eficaz. A letra também é sobre isso, sobre eu. As pessoas dizem pra gente não dançar mais, mas eu vou dançar, vou curtir e vou fazer tudo o que eu quiser. Vou viver minha vida. Maravilhosa, maravilhosa essa música, um grande destaque, grande destaque. Agora, essa sequência agora, né, Coming Up Roses, Pop, Dance No More, tá maravilhosa essa sequência. Vamos lá, agora vamos para Paint by Numbers. Paint by Numbers. Interessante, vamos ouvir essa música. A mais curta do álbum. Baladinha. It is to be noticed, but it's nothing to do with me. It's a lifetime of learning to paint by numbers and watching the colors run.
Ok, Pants by Numbers. É gostosinha a música, uma vibe gostosinha. Adorei a voz dele nessa música, tá muito boa. Só achei curta demais, gente, curta demais. Podia ter um twist, alguma coisa na música. Ela do nada acaba. É isso, beijo, tchau. Não sei, achei curta demais, mas gostei da vibe. Não é nada, meu Deus, se destacou muito pra mim. Mas gostosinha, gostosinha, se encaixa no final de álbum. Só achei curta demais. Curta demais, podia ter estendido mais essa música. Agora vamos para a última música do álbum, que agora é Carla's Song, tá? Que era uma das que eu tava mais ansiosa pra ouvir. Vamos lá. Acho que vai ser balada. Then you don't, it's heavenly. Through your eyes and all melodies like a tide. It's all waiting there for you. It's all waiting there for you. I know I can read your mind. I know what you like. I know what you really like. I know what you like. You can hear it anytime. It's all waiting there for you. You can hear it anytime. Carla's Song, não sei. Eu queria uma expectativa, eu achei que ela ia ser uma baladinha na vibe de Matilda. Não sei, talvez minhas expectativas tenham estragado minha experiência com essa música, porque de primeira ouvida ela não bateu, não gostei muito da música. Acho que pra fechar o álbum se encaixa, porque ela volta pra essa vibe mais eletrônica do começo do álbum, mas não sei, eu achei a letra muito repetitiva. Não sei, não me agradou muito a música. E é isso, não tem muito o que falar. Não me agradou muito e talvez as minhas expectativas tenham estragado um pouco. Mas é isso, é a vida, né? Por isso que a gente não pode criar expectativas para as coisas. Mas vamos lá, vamos falar do álbum em si. Deixa eu arrumar a câmera, tá? Eu tô com essa voz de taquara rachada maravilhosa, né? Vamos lá. Kiss of the Time, Disco Occasionally. É um álbum interessante, é algo novo pro Harry, que eu reclamei do último álbum dele, que pra mim ele tava trazendo algo que eu veria vários cantores cantando, trazendo letras muito simples, melodias muito simples, vocais fracos. Foi um álbum que não me agradou no geral. E agora nesse álbum ele veio com algo diferente, pisando no mundo eletrônico, disco, uma vibe que funciona muito com ele, que tá funcionando muito com ele. Mas o que eu mais gostei nesse álbum é como ele, no geral, ele não fica só nessa coisa do eletrônico do disco. É um álbum bem experimental, talvez um dos álbuns dele mais experimentais em questão de produção, de vocais. Realmente ele traz coisas muito diferentes para a carreira dele no geral. Os grandes destaques desse álbum são com certeza Coming Up Roses e Dance No More. Para mim são os dois grandes destaques desse álbum. Mas eu também gostei bastante da própria Aperture, acho um ótimo single. American Girls. Ready, Steady, Go, gostei bastante também. Are you Listening Yet? Também gostei bastante. E Season 2 Way to Lost também achei bem interessante. E Pop, também grande destaque. Eu acho que é isso. No geral, gostei bastante do álbum, me surpreendeu. Ele trouxe coisas diferentes, ousadas, que é o que eu espero do Harry. Minhas críticas mesmo ficam com a questão da produção na voz dele. Eu particularmente não gosto quando ele bota esse vocoder ou abafa muito os vocais dele. Eu particularmente não gosto disso. De ter algumas faixas que eu acho mais fracas perto de outras músicas. Eu não achei que é um álbum tão consistente. Tem algumas faixas que eu achei mais fracas. No geral, um ótimo álbum. Gostosinho de se ouvir e muito melhor do que Harry's House, assim, infinitamente melhor. Mas é isso, esse foi o react, espero que tenham gostado do react. Se gostaram, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal, então ativa o sininho para não perder nada. Se inscrevam, gente. Se inscrevam, gente, a gente tá perto de bater 100 inscritos no canal. Obrigada por todo mundo que tá se inscrevendo. Quero bater logo essa meta. Então,
Compartilhem bastante os vídeos e tudo, convidem as pessoas pra gente crescer mais aí no canal. Tem Shorts, tem TikTok, tem Instagram. É isso, gente. Obrigada e até o próximo vídeo.